Iniciando umas análises fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer a análise do dia de hoje. Flamengo vs Estudiante, onde assisti ao vivo as escalações. Veja também desfalques, apidagem e outras informações do jogo. Vamos lá para a análise. O jogo será às 21h30. A TV Globo transmite. Paramount mais transmite também. Além do... Você pode acessar o GE e o Globo Play. Vamos para a provável escalação do técnico Leonardo Jardim. Suspenso contra o Atlético Paranaense no domingo. Everton Araújo e Jorginho voltam ao time titular. 2 desfalques positivo do empate na Arena da Baixada. Bruno Henrique briga por vaga no ataque, pode formar dupla com Pedro. Luiz Araújo liberado para um compromisso familiar no final de semana, fica à disposição. O Flamengo ainda vai avaliar as condições de Pulgar e Prata, que estavam no departamento médico antes de fechar a lista de relacionados para a partida. Vamos para o time. Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá, Carrascal, Bruno Henrique e Pedro. Eu acho que os caras que vão jogar a Copa do Mundo, caso do Léo Pereira e Paquetá, eu não colocaria nesse jogo. Acho que jogo os jogadores precisam descansar. O Paquetá levou uma pancada muito forte contra o Atlético Paranaense. Eu pouparia esses 2 jogadores para o grande jogo do final de semana, que é contra o Palmeiras. O Palmeiras já está classificado. Eu colocaria o Carrascal. Formaria a dupla de saco Léo Ortiz e Vitão. Pouparia também o Danilo. Eu creio que tem que dar eles na Copa do Mundo, então tem que ter um cuidado para eles ir para a Copa do Mundo. Eu jogaria com Rose, Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, Carrascal, aberto na direita. Eu poderia colocar 3 volantes, jogar no 4-4-2 losango. Eu creio que poderia entrar com mais um volante ali. O Pulgar estivesse à disposição, com Pedro e Bruno Henrique na frente. Eu vejo assim, eu creio que Luiz Araújo, acho que não é bom colocar, já que o Flamengo foi eliminado aquele jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Vitória, perdão. Ele foi eliminado, então acho que é forçar a barra, é melhor deixar ele no banco, ele recuperar a autoestima dele, do que colocar ele ali. O Prata foi direção, também vai para a Copa do Mundo, tá segurado. O Carrascal vai, mas o Carrascal tá inteiro ainda, eu acho que tá aí a oportunidade a ele. Colocaria até o Luiz Felipe para testar, acho que formaria o losango ali com Everton Araújo como primeiro volante, Jorginho pela esquerda, Felipe Luiz pela direita e Carrascal com Pedro e Bruno Henrique na frente. Acho que encaixaria bem, tinha um balanço defensivo e teria 2 atacantes rápidos com meia para organizar a jogada, já que Emerson Royal e Ayrton Lucas gostam de subir, então liberava ele subir, porque Jorginho podia cobrir a subida dele. E o Emerson subindo, o Luiz Felipe poderia fechar ali. Acho que é um jogo para que ele possa testar jogadores, mudando de formação. Então fica a critério dele. Também não correria De La Cruz, porque ele vai para a Copa do Mundo, tem problema no joelho também. Então não colocaria ele em campo. Talvez o Saul pode também ser uma boa ideia. O Saul, lugar fez Luiz Felipe, colocar Saul pela esquerda, Jorginho pela direita, Everton Araújo como central, com Emerson Royal e Ayrton Lucas atacando bem.
Jorginho fecha o lado direito, Saúl o lado esquerdo, com Carrascal ali armando com Bruno e Pedro Henrique. Bruno mais solto para cair pelos lados e Pedro centralizado. Poderia ser também uma alternância tática que o Leonardo Jardim pode fazer. Vamos ver qual é o time que ele realmente vai colocar o campo. É muito difícil que o GE erre essa possível escalação. Normalmente ele está certo em todas as escalações. Pelo menos nos últimos jogos está batendo muito bem. Vamos para mais notícia. Veja como convocação de jogadores para a Copa influencia planejamento também. O grupo teve 4 convocados para a seleção brasileira. Estrangeiros também serão chamados. Flamengo, só o Flamengo é que vai parar na Copa do Mundo. Então é o tempo bastante para que o Flamengo ver até que fase chega os jogadores do Flamengo que estão na seleção e faça o planejamento. Eu não gosto que o cara que está na seleção no primeiro jogo já chegue jogando, tá? Acho que vai ter 15 dias para treinar. Eu fosse ele, refazer o time com aqueles caras que ficavam no Rio, não vou para a Copa treinar ali o esquema tático, para que os caras que vão voltar da Copa do Mundo possam descansar um pouco e aos poucos retornando ao time titular. Tem essa mudança de clube para seleção, a gente tem que respeitar isso. O clube é um jeito de pensar na seleção, é uma coisa totalmente diferente, há pesos diferentes. No clube há muito mais cobrança, na seleção perdeu, vem aquela pancada e depois tem que recuperar. Então eu creio que o Flamengo não pode logo de início colocar esses caras que estão na Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, colocar esses caras que estão jogando já para jogar a primeira partida. Então vamos ver o que o Leonardo Jardim pensa em relação a pós-Copa do Mundo. Só não vamos descobrir quando acabar esses últimos 4 jogos que o Flamengo tem e entrar na Copa do Mundo. Só depois dali vamos ver esse planejamento, qual é o planejamento do Leonardo Jardim. Vamos para mais notícia. Podcast debate duelo direto com o Palmeiras. Eu acho que é o grande jogo desse antes da Copa do Mundo. Eu vejo como seja a grande partida no futebol nacional, que deve trazer audiência mundial para assistir esse jogo. As duas forças que nos últimos anos têm disputado pelo Campeonato Brasileiro. Então eu creio que será uma grande partida. Mas primeiro foco no Estudiante. Flamengo leva jogadores da Paz ao cinema para lição de vida com o filme Zico, Veja Como Foi. Cerca de 120 atletas do Sub-13 ao Sub-17 veio documentário da carreira do maior ídolo rubro-negro. É isso aí, acho que ídolo não, é ídolo assim na questão que ele tem uma lição de vida para ensinar para os outros. Quem assistiu o filme, é um filme maravilhoso, esse documentário sobre a vida do Zico, mostra que mesmo estando no auge, o cara não subiu a cabeça, manteve a boa conduta. Então é um cara que foi amado aonde passou, no filme relata muito isso, amado no Flamengo, amado na Itália e amado no Japão. Então assim, é exemplo de vida literalmente. Esses jovens têm muito que aprender sobre o que é Flamengo. Então vamos, quem não assistiu, assiste esse filme, vale muito a pena assistir. Caio Ribeiro diz que o Flamengo fez proposta por Danilo, volante afastado pelo Botafogo. O Flamengo vai precisar. Eu creio que o Everton Araújo deve sair. Tela Cruz está com essa problema no joelho.
Saul e Jorginho têm idade avançada, com certeza esse setor desse ano, para os próximos anos, precisa ser reforçado. É um cara que chegou à seleção, então se o Flamengo puder contar com ele no elenco, muito bom pro Flamengo. Vamos ver se tem mais alguma notícia aqui interessante para pode falar. Não, o resto é tudo de ontem. Então, essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Lembrando que eu usei o portal GE. Entre lá, lê a notícia, ali tem um trabalho jornalístico, explica muito mais sobre a matéria. Aqui eu só dou minha opinião, faço minha análise. Entre lá, tá a leitura, cria sua própria opinião, a sua própria opinião e a sua própria análise. E amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.